Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste aqui pelo canal 3 da NET em São José dos Campos. Estamos começando mais um Brasil Consciência, programa que traz toda semana para você conteúdo de pesquisa, trabalho desenvolvido por pesquisadores brasileiros nos nossos centros de pesquisa público ou privado, nas mais diferentes localidades do país. Neste programa, nessa semana, nós trazemos informações e o trabalho desenvolvido por um importante setor do INPE, o LABAC, que um dia também já foi chamado de LAC, Laboratório que reúne os trabalhos de matemática e computação aplicada. O LABAC, ou LAC, antigamente, é um ente dentro do INPE que dá suporte a todas as áreas do Instituto e também para trabalhos realizados fora do Instituto. Vamos ver no VT como é que ele funciona. O LAC é o laboratório, a LAC agora é LABAC, porque recentemente a gente teve uma diretiva para mudar todos os laboratórios e centros para 5 letras. Nós agora somos chamados de LABAC, mas pelo costume de décadas a gente continua falando LAC ainda. É o Laboratório Associado de Computação e Matemática Aplicada. Uma ideia difícil a gente falar que é um laboratório de matemática aplicada. As pessoas de fora ficam imaginando que o pessoal fica com um quadro negro, riscando equações o dia inteiro. De certa forma isso é muito diferente do que a gente faz, só que em vez de ficar no quadro vermelho a gente usa computadores para isso. Nosso papel aqui dentro do INPE é desenvolver tecnologia, desenvolver ciência, desenvolver pesquisa, usando computação e matemática aplicada para resolver os problemas do INPE. Muita coisa que a gente tem, que a gente trata aqui no INPE é relacionado a dados. Então o INPE, vocês conhecem, a gente coleta dados de sensores de tudo que é tipo, das plataformas de coleta de dados, sensores atmosféricos, sensores da área de geofísica espacial, imagens astronômicas, imagens de sensoriamento remoto, dados meteorológicos, uma quantidade de dados enormes. E muita coisa que a gente faz aqui dentro, que a gente deveria fazer até mais, se a gente pudesse, é usar modelos numéricos, que é a parte da matemática aplicada, para tentar entender esses dados e usar algum tipo de técnica matemática, usando computação para, por exemplo, fazer uma previsão, para entender o que significa o fenômeno que a gente está medindo com instrumentos. A gente recebe os dados e a gente quer entender o que aquilo significa, a gente quer avaliar um modelo esperado, a gente quer avaliar o dado para ver se ele bate com o modelo. Se não bate, a gente quer tentar descobrir por quê, se o modelo está errado ou se o dado representa um fenômeno diferente. E a gente acaba trabalhando na infraestrutura disso também, porque na hora que eu coleto esses dados todinhos, o INPE já tem prática de décadas de coletar os dados, armazenar e processar. Mas a gente está chegando na época do Big Data, então nós damos algum suporte, por exemplo, a processamento de alto desempenho, que eu tenho quantidade de dados muito grandes para processar, por exemplo, trazendo meu computador, processar e dar uma resposta. Então nós temos assim toda a aplicação de tudo que envolve matemática aplicada e computação aplicada. A gente diz aplicada porque é para resolver um problema do INPE. Nós não tratamos aqui, por exemplo, com matemática abstrata, como acontece em universidades que têm o seu nicho, né? A especificidade, eu diria que é mais importante. Por exemplo, alguns colegas aqui do prédio do lado, que eles não são desenvolvedores de software, não são da área de desenvolvimento. Eles são geofísicos, astrofísicos. Eles têm os dados deles e eles precisam de um software, por exemplo, que conte quantas manchas solares tem numa imagem, quantas estrelas e galáxias tem numa coleção de dados. Eles sabem, existem pesquisas feitas nesse sentido em outras universidades, mas às vezes a gente tem uma ideia diferente, eu quero usar um parâmetro diferente, eu quero usar um filtro, eu conheço um algoritmo, tenho uma técnica matemática. A gente não encontra essa competência no mercado de software. Pode até encontrar para comprar, vamos dizer assim, a gente pode contratar uma empresa para desenvolver isso, mas é tão específico, tão próximo à natureza física do que está sendo medido, que é importante fazer isso com uma pessoa que conhece o problema físico e alguém conhece desenvolvimento de software científico. É muito complicado, por exemplo, você trazer um problema de processamento de imagem, que não é uma técnica tão complicada assim, tão abstrata ou arcana. Uma pessoa tem problema de processamento de imagem, a gente tem experiência nisso e no desenvolvimento de software para processar essas imagens. Você pode adquirir essa competência no mercado, mas às vezes ela é genérica. A pessoa não está próxima aqui para chegar lá com a pessoa que tem um problema e perguntar, escuta, esse borrão aqui, o que é para fazer com ele? Então essa integração, essa sinergia é o que realmente importa para a gente aqui dentro do INPE, é a gente poder trabalhar próximo fisicamente e também entendendo as missões. Tá aí, obrigado pelas informações diretamente da coordenação do LABAC lá no INPE, todas as informações, um pouquinho daquilo que este órgão do INPE faz. E agora nós vamos aqui com os nossos convidados,
o Solon Carvalho, que trabalha no LABAC, está lá. Há quanto tempo, Solon? 34 anos. 34 anos, já é patrimônio lá do LABAC, pesquisador e também professor dos cursos de pós-graduação. E por falar em pós-graduação, temos aqui o Matheus Monteiro Mariano, que é mestrando lá no LABAC. Está fazendo mestrado em quê, Matheus? Computação aplicada lá. Computação aplicada, vai transferir aqui para a gente um pouquinho da experiência dele, daquilo que um aluno pode esperar do trabalho lá no INPE. Bom, Solon, como é que a gente fala de um laboratório de computação aplicada que não faz software? O que é isso? Como é que a gente traduz o que seria a engenharia de um software, o projeto de um software? Olha, eu fazendo uma pequena inversão, ou talvez uma pequena introdução ao que você disse, né? Nós não somos, digamos, uma software house que se fala. A gente é um laboratório de pesquisas em computação associado à área espacial, né? Então, nós fazemos sim alguns softwares para aplicações específicas. Por exemplo, ligado, a primeira coisa que vem na cabeça, aos satélites. Tanto um software que vai a bordo dos satélites, todo satélite tem um computador dentro, que com uma série de problemas que a gente pode comentar ao longo do programa. Por exemplo, radiações cósmicas fora da atmosfera apaga o software, que está lá em cima, que é um computador onde perde-se a memória. Então, de tempo em tempo, a gente tem que recarregar o programa. E que é uma coisa bastante específica. Nós não vamos encontrar na internet uma loja vendendo softwares embarcados em satélites. Talvez até ache, hoje se acha de tudo no Google, né? Não é difícil vai de imaginar saber, alguma né? coisa assim, né? E também isso foi uma coisa que eu acompanhei desde as primeiras versões, também a parte de controle terrestre. Lá que tem o centro de controle, onde é preciso receber os dados que vêm do satélite e enviar os comandos para o satélite. Olha, faça isso, faça aquilo, reinstale o programa e tal. Então nós não trabalhamos diretamente, não é a nossa finalidade desenvolver software. Quer dizer, a gente projeta o software, faz uma engenharia de software, de um lado. De outro lado, é computação e matemática aplicada. Eu sou da matemática aplicada, apesar de trabalhar bastante com software também, ter trabalhado ao longo da vida. E também, olha, o que precisa ser calculado dentro com os recursos de hardware que a gente tem disponíveis. Então, o que se pode fazer? Que seria algoritmos, que eu acho que a gente ainda vai conversar talvez um pouquinho aqui ao longo da coisa. Então, nós não somos pagos para desenvolver software. Nós precisamos fazer pesquisas, procurar ideias novas dentro do campo de aplicação nosso. Principalmente em engenharia espacial, e aqui eu acho que nos programas já tem coisa, na parte ambiental também, que o INPE já tem uma tradição grande nessa parte ambiental. É que eu acho que quando o telespectador está em casa até vai concordar. Quando a gente imagina um laboratório de matemática e computação, a gente imagina um lugar onde vai ter um monte de computadores, gente sentada mexendo no computador, e um outro que vai ter uma lousa preta lá e alguém fazendo aquelas contas, daquela fórmula que não termina mais, que chega no final da lousa, escreve na parede, vai para o vidro, né? E não tem nada disso acontecendo lá. Qual que é a sua experiência, Matheus? Inclusive você estava falando que você já trabalhou na iniciativa privada e agora como doutorando, pesquisador na iniciativa pública. Qual que é a diferença de um ambiente para o outro, para que a gente comece a entender como funciona um lugar desse? Bem, a parte, como o Solon falou, a gente não constrói software por construir software. A nossa ideia é resolver problemas. Então, como o LABAC ele é focado na área espacial, então a gente tenta resolver problemas usando computação para a área espacial, para problemas fins do INPE. Então, na minha experiência, se a gente vai para a indústria, se a gente vai para o mercado, ele quer resolver o problema dele para o cliente dele.
Ah, eu quero desenvolver software para não sei o quê, para uma pizzaria ou para coisas maiores, sabe? Resolver soluções na nuvem. Agora, quando a gente pensa na iniciativa pública, a gente está querendo uma missão, a gente está querendo um fim, um problema. E quando a gente pensa em pesquisa, são problemas novos. E se a gente olha a área espacial, tem muito problema novo. Então a gente usa a computação para resolver esses problemas. No meu caso, por exemplo, a minha área é mais teste de software. Então, o meu orientador, o trabalho de doutorado dele foi criar uma ferramenta, foi trabalhar numa ferramenta chamada Web Performance Charts para gerar testes em modelos de satélites. No meu caso, então a gente não construiu um software por construir um software para vender. A gente construiu um software para um problema, que é gerar testes, que a gente estava precisando gerar testes de satélites. Então, é mais essa diferença. A gente constrói o software e a gente vai, ao longo do tempo, melhorando, gerando pesquisa dentro desse software. A gente não vai vender, a gente não vai patentear ou fazer alguma coisa. A gente vai gerar pesquisa, a gente vai incrementar e procurar coisas novas do que a gente pode fazer. Não faz muito tempo tinha uma piada que dizia que a informática existia para resolver problemas que ela mesma criou. Você está me dizendo que vocês trabalham num software que testa o outro software. Basicamente, Mas por que precisa desse detalhamento? Por que precisa fazer esse teste tão apurado no outro software? Pensa quando você manda um satélite para o espaço. Se der algum problema lá, como que você vai pegar para arrumar? Não dá para ir lá e... Você vai mandar um astronauta lá, gastar 2 bilhões de reais para mandar um astronauta para arrumar? Assim, é muito inviável. E um satélite é muito caro. Então, por isso que a gente tenta, no meu trabalho, gerar testes em modelos desse satélite, para que na hora em que a gente for fazer o satélite, nós podemos gerar esses testes e tentar garantir a máxima qualidade nele. Então, assim evita problemas de enviar o satélite para a órbita da Terra e acontecer algum problemas mínimos, como até, sei lá, questões do próprio código não funcionar, como da radiação. Se eu entendi, quer dizer, vocês usam matemática e computação para resolver problemas específicos, problemas novos, que o que tem na prateleira aí de informática não consegue resolver. Por exemplo, o satélite lá em órbita, você estava falando que ele apaga a memória do computador por conta da radiação. Mas você tem também, imagino, problemas decorrentes do aquecimento, 80 graus negativos, 80 graus positivos. Quer dizer, vocês ficam o tempo todo trabalhando, tentando encontrar melhorias, soluções para esses problemas, é isso? Olha, a nossa parte do laboratório de computação é mais a parte de software. Eu até posso comentar, eu sei tem colegas do INPE, eu estou lá há muito tempo, que trabalham também com essa parte de hardware, mas é uma coisa séria. O que vai se colocar lá? Existe na computação espacial, que é uma área que nós não trabalhamos muito, que é a parte de hardware. Por exemplo, não é qualquer computador que pode ir para lá. Levar um laptop nosso para lá para o espaço não vai funcionar praticamente em tempo nenhum. Porque existe uma qualificação espacial que é séria, não é qualquer coisa. E por incrível que pareça, os últimos modelos que se vende aqui no mercado não pode ir para o espaço porque não passa as especificações para coisas espaciais. Então nós precisamos ainda, nessa parte de software embarcado, as restrições são muito maiores que um celular. Um celular não funciona no espaço. Não adianta o astronauta levar o celular, independente de sinal, não vai dar. Não vai nem funcionar um joguinho do celular. Então tem uma série de problemas assim. Vendo a fala do Matheus, né? E uma coisa que ele menciona, que é o problema de teste de software, é uma coisa que a perfeição ela não existe. Então qualquer programa tem bug que se fala, né? Tem erros que ficam. Testar e evitar ao máximo esses erros. Numa coisa de alta confiabilidade, de alto custo, que é aplicações espaciais, olha, a gente não pode permitir muito erros.
Então, é uma área probabilística, procurar erros onde a gente não sabe se existe. Isso é que é pior. Pode ser, de repente, parece um erro. Legal, quando eu perguntei da questão da temperatura, eu imaginei que talvez pudesse haver algum problema, o aquecimento, no software, não no hardware. Acho que eu não me fiz. Eu me lembro, quando eu estava entrando no INPE, eu achei muito estranho, porque lá atrás usava-se um processador, o Intel, super antigo, que tinha o último que tinha especificação espacial. Eu falei, mas com tanto processador melhor, por que vocês não usam? Aí um colega, na época, eu era jovem, mas nunca esqueci essa história, me deu uma explicação simples. Você já viu um computador, um desktop, sem cooler, sem o ventilador em cima do processador? Eu falei, não. E você pode me dizer o que um ventilador iria fazer no vácuo? Vai ventilar como? Vai ventilar como? Então superaquece. Eu falei, depois pensei, é óbvio, como é que eu não tinha pensado nisso? Como é que eu não pensei nisso antes? Sabe? Bom, mas não só de espaço vive o LAC, também tem pesquisa em diversas áreas, auxiliando inclusive a setores militares do nosso governo. Vamos acompanhar no VT. Eu trabalho na parte de pesquisa e desenvolvimento em projetos nessa parte de engenharia de software, né? Particularmente projetos onde a preocupação é nós desenvolvermos softwares com qualidade, né? A gente ter softwares de aplicações espaciais, sejam embarcados em satélite, ou mesmo que governos e estados usam esses softwares, que eles não tenham os chamados bugs, né? Os defeitos. Pode ser algo muito talvez simples, né? Parar de funcionar, travar, mas no caso de uma aplicação como satélite, você pode perder, tá certo, a aplicação como um todo, né? É o mesmo caso por exemplo, do software que está numa aeronave, tá certo? Então, dependendo do sistema, aquele software pode causar um acidente na aeronave, várias pessoas podem morrer. Então a questão é que, no caso, é a questão de criticidade. Em uma aplicação como satélite, se você tiver um problema crítico no software que está lá, ele pode parar de funcionar. Aí você perdeu milhões de dólares, não só para o desenvolvimento do produto, como do lançamento também. Outras atividades que eu trabalho também na parte de sistemas inteligentes, tá certo? Existe aí uma cooperação que está sendo, que é informal, mas está em via de formalização, junto com o IEAV, projetos na área de sistemas de navegação autônoma, veículos autônomos não tripulados, tá certo? São os famosos drones, tá? E que nós temos uma cooperação com eles nesse sentido. Nosso papel é fazer pesquisa em computação e matemática para tentar ajudar os problemas do INPE, por meio de pesquisa envolvendo alunos, e esses alunos interagem diretamente, por exemplo, com os coordenadores, os líderes desses projetos, como é o caso, por exemplo, desse projeto que eu mencionei no IAV, tem projetos, alunos meus com projetos relacionados ao CCST, tem outros que é com a OBT, e tem agora o mais recente com o CPTEC, entendeu? Inteligência artificial. Vamos tentar explicar o que é isso. Como é que o computador começa a pensar de uma hora para outra? Como é que ele toma decisões? Olha, tem várias técnicas. A inteligência artificial, até isso me faz voltar aos meus começos, os meus comecinhos lá, onde, quer dizer, os computadores eram fraquíssimos. Então, a inteligência artificial era ficção científica na época, porque não se tinha capacidade computacional para calcular as coisas. Então, resolvia-se pequenos probleminhas simples, quebra-cabeças pequenos, jogos da velha, e não tinha o computador fazer nada mais que isso. Ao longo dos anos, e principalmente nos anos 2000, os hardwares, os computadores conseguiram ter uma capacidade para ter respostas importantes.
resolver problemas importantes. Eu sendo da área de matemática aplicada, né, a gente tem uma velha ideia que a gente aprende desde um curso de engenharia, eu sou engenheiro de formação, de que, olha, você tem essas equações para resolver e tem métodos matemáticos para resolver aquilo. Ponto, aquilo tem que ser feito daquela maneira. A inteligência artificial, pelo menos, talvez de uma maneira, talvez até arriscando ser um pouco simplista, trabalha com uma outra ideia de que eu evito palavras difíceis, mas os métodos heurísticos. Ou seja, não quer mais a solução exata, não quer mais a melhor, mas se contentar com uma boa solução. Mas assim, vamos tentar colocar isso para quem está em casa e para mim também, que não consigo entender. Quer dizer, eu consigo entender que vocês colocam no computador a seguinte programação. Olhe, vou apontar a câmera para esse sofá e se o espectro de luz que refletir na câmera for de determinado número, o computador vai entender que isso aqui é vermelho. Beleza, é uma programação prévia. Aí, se ele mirar para cá, para esse tapete, não, isso aqui é cinza. Eu só não consigo entender como é que a partir disso ele começa a falar, não, aquilo é azul, aquilo é amarelo, aquilo é preto, aquilo... Como que o computador dá o passo além? Como ele aprende a aprender? Você fala ou eu falo? Pode falar, Renan. Não, então, olha, essa parte não é exatamente a minha área, inteligência artificial. Mas o que, por exemplo, uma das maneiras que pega, e eu sei que eu tenho colegas que trabalham duramente nessa área, é realmente as chamadas redes neurais. É fazer o computador simular o cérebro humano, dentro de simplificações que já não são tão grandes essas simplificações, consegue resolver problemas grandes. E o que é interessante é que nós humanos que programamos não sabemos direito como e de que maneira ele vai aprender. A coisa começa a funcionar de uma maneira espantosamente boa, eu diria. Nossa. Às vezes. Não fala mais isso não, que senão eu já começo a lembrar da Skynet. Nós vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já para continuar esse assunto. Um instante só. Estamos de volta, segundo bloco Brasil Consciência, trazendo para você hoje informações sobre o setor, o laboratório de computação aplicada e matemática do INPE, setor que não aparece muito, mas que é indispensável, fundamental para todos os outros setores. A gente vai ver isso ao longo do programa e estávamos falando aqui de como é que as máquinas aprendem a aprender antes do intervalo. Bom, vamos tentar retomar o raciocínio. Então, quer dizer, quem programa não sabe direito como é que a máquina aprende. Ele dá o caminho e a máquina chega lá. Dá o caminho e a máquina armazena de forma adequada as informações. Como? Olha, a gente tem alguma ideia, mas não tem muita ideia. E coisas, e de maneiras que o cálculo matemático seria difícil, chato. Então, é uma outra maneira de representar as informações. Representar e tratar as informações. Matheus, daqui a pouco as máquinas vão tomar conta do mundo, a Skynet manda matar todos os seres humanos, vai ter robô correndo atrás de mim, minha cafeteira vai começar a me atacar. O que vai acontecer? É isso mesmo? As máquinas aprendem, a gente não tem controle sobre até onde elas podem chegar? Não é que a gente não tem controle. Sempre há uma programação e uma lógica por trás. Mas eu acho que, no geral, é você permitir que a máquina faça o processamento dela e, como é uma heurística, a gente não... Ela vai fazer num tempo hábil, um tempo bom, e ela vai entender da forma dela o que vai representar aquilo, aquele objeto, aquela coisa que você está tentando ensinar ela. Muito bem. Vamos tentar entender um pouco mais. Nós vamos ver agora um VT que mostra dentro do setor do LAC um trabalho que está sendo desenvolvido com redes neurais. Esse trabalho está
está sendo testado, está sendo desenvolvido para melhorar o processamento da previsão do tempo. A previsão do tempo usa uma quantidade absurda de informações, joga isso tudo num modelo matemático e tem que fazer todas essas contas para saber se daqui a 3 dias vai ter sol, se vai ter chuva. Nós temos dentro do LAC um trabalho que está tentando encurtar esse caminho, ou pelo menos mudar a maneira como as máquinas fazem a conta. Vamos acompanhar. Não importa qual é o computador que tem hoje disponível no mundo. O melhor computador e o mais rápido, que foi chinês e agora está nos Estados Unidos, agora não, agora quem está ali liderando é os Estados Unidos, esses computadores não são capazes de realizar essa tarefa. Não é um problema de computador, é um problema de como fazer, é um problema de algoritmo. Então, aqui nesse laboratório, nós estamos propondo um novo algoritmo para fazer isso. Ao invés de usar as técnicas tradicionais que eles estão usando, nós estamos usando uma outra técnica que a gente chama de rede neural artificial. Já existem redes neurais artificiais. Isso é uma coisa da inteligência artificial. Só que nessa aplicação, nós somos pioneiros a tentar usar esse tipo de metodologia para essa atividade. Eu tenho dados de observação e tenho dados do modelo que acabou de fazer a previsão. Então, eu tenho dados da previsão, que vem do modelo matemático, e tenho dados de observação que vem dos sensores. E eu quero unir essas coisas e gerar o que eles chamam de análise. No fundo, é uma média ponderada entre observações e previsão. E aí eu chego nessa média. Os meteorologistas chamam isso de análise. Para fazer isso, é demorado. E com essa quantidade imensa de dados que a gente está recebendo, a gente não vai ser capaz de usar, com essa tecnologia de computadores que a gente tem e com esses algoritmos, fazer isso em tempo hábil. Então, é o seguinte, enquanto não tem um novo hardware para usar os mesmos métodos, mas provavelmente é o seguinte, tendo um novo hardware, uma nova arquitetura de computador, provavelmente nós vamos ter que refazer esses algoritmos para tirar proveito dessa nova arquitetura. O que eu estou propondo é, independente dessa arquitetura, propondo uma nova técnica chamada redes neurais artificiais, que já existe, mas não nessa aplicação. Que como a aplicação é diferente, provavelmente a gente teve que fazer alguns ajustes, alguns desenvolvimentos metodológicos para poder adequar a ferramenta na aplicação. E isso teve resultados fantásticos em termos de tempo de processamento. Por exemplo, a gente fez essa técnica de assimilação de dados por 1 mês de experimento numérico. A cada dia tinha 2 períodos de assimilação por dia. Ou seja, no mês, 30 dias, a gente tem 60 ciclos de assimilação. Bom, a gente usou isso com uma técnica moderna, chamado filtro de Kalman por conjuntos, em inglês, Ensemble Kalman Filter, e fez com as redes neurais artificiais, que a gente chama de rede neural supervisionada. Ou seja, é uma rede neural que foi configurada para dar os mesmos resultados desse filtro de Kalman por conjuntos. Muito bem. Depois de treinar essa rede, a gente refez esse experimento. Esse experimento no computador, com o filtro de Kalman por conjuntos, demorou 4 horas e 20 minutos para realizar esse experimento numérico. Muito bem. Se você em casa está se sentindo confuso, não se sinta tanto. Eu também estou. Vamos continuar aqui. A gente fala muito disso, principalmente quem gosta de redes sociais, navega, algoritmo. O que é isso, Solon? Olha, algoritmo é uma palavra que já está comum. Meu filho de 10 anos já está aprendendo algoritmos também, né? A geração então, todo nova mundo hoje sabe. Já sabe o que é parece Martinho Lutero falando sobre o tempo. Se você não me perguntar, eu sei o que é. Mas se você me perguntar para definir, eu não consigo definir. O que é um algoritmo? Olha, assim, grosso modo, tentando em palavras simples, é métodos para resolver um problema. Por exemplo, todo mundo sabe multiplicar 2 números. Aí tem aquela regrinha do vai 1, papapá, né? Aquilo é um algoritmo, é um método. Está aqui os dados de entrada, esse número vezes esse, os 2 números são dados. Existe um método, uma maneira de calcular, multiplica essa unidade pela unidade, vai 1, papapá, e chega no resultado. Então é um método
com dados de entrada, se aplica o método e chega no resultado que você quer. Posso entender algoritmo como modelo matemático, Matheus? Eu acho que você pode entender de forma mais simples. É como se fosse uma receita de bolo. São passos que você tem que fazer com um objetivo. Um algoritmo é nada mais do que uma lógica que alguém escreveu, mas feita, no caso, para programar em uma linguagem. Mas, por exemplo, você pode escrever um algoritmo na mão, usando o português, falando, daqui a 2 passos vira à direita, daqui a 3 vira à esquerda. Minha aula de Excel lá em 1900 e bolinha. Se acontecer isso, faça isso. Isso é exatamente o que que a gente célula não fizer isso, faça aquilo. É exatamente o que a gente faz. Isso é um algoritmo. Um algoritmo, no caso do programa, a grosso modo, são cheios de if e else, são comandos que a gente usa. Mas se a gente for transportar para o português, são passos, são comandos de decisão. Faça isso ou faça isso. Enquanto tiver que calcular este método, calcular isso daqui, vai fazendo isso, entendeu? São passos lógicos. Trazendo para a vida das pessoas. Quer dizer lá que quando a pessoa abre a rede social dela, existe dentro daquela rede social uma programação que imagino deve ser muito extensa, com muitas perguntas, se isso, se aquilo, se aquilo. Se a pessoa curtir tantas vezes isso, eu faço isso. Se a tal publicação, além de tantas curtidas, receber tantos comentários, acontece aquilo. É mais ou menos isso? Se for a grosso modo, sim. Mas isso não é inteligência artificial ainda. Não é isso que foi falado agora na questão das redes neurais. Vamos tentar chegar nas redes neurais? O que seria um computador pensando como um cérebro com vários processadores fazendo sinapses? Não sei se seria o caso. A ideia de sinapse existe em redes neurais artificiais. A questão não é um processador. Você tem a rede, digamos, desenhada na memória e talvez um único ou vários processadores que vão, liga aqui, desliga aqui e faz coisa. O cérebro é totalmente distribuído. É o que em computação chamaria um cérebro total. É um processamento totalmente distribuído nos milhões de células, neurônios que a gente tem. Agora, o computador não consegue isso. Nós não temos o computador distribuído ainda. Então, mas vai simular, ou seja, tentar fazer da maneira mais próxima possível o que o cérebro faz, ou até onde a gente entende o que o cérebro faz. Então ele vai criar ligações, sinapses, realmente, entre operações, difícil passar isso em linguagem popular, mas vai fazer ligações que cheguem ao resultado. Vem por aqui, se você for por aqui, chega-se no resultado. Agora esse caminho, o computador vai aprender o caminho. Aprender como? Analisando muitas vezes, dados parecidos e tal, até que ele descubra o caminho. E o nosso amigo estava explicando lá, quer dizer, ele está mudando o algoritmo, ele está ensinando novos caminhos ao computador ou ele está criando uma rede para que o computador aprenda o caminho? Ele está, digamos, mudando a maneira do computador encontrar o caminho. Compliquei mais ainda. Um pouco. Por isso. Quer dizer, a gente precisa que... Talvez, eu volto um pouquinho. Existe, o cérebro nosso, ele tem uma parte de aprendizado e outra parte de usar o aprendizado. Então, o que ele faz no trabalho dele é, de um lado, quer dizer, métodos de aprendizado para a rede neural, digamos, o artificial aprender, e uma vez aprendido, ela consegue decidir rapidamente. Por isso, aquele tempo de ganho de processamento que ele fala. É isso que a gente fica imaginando. Quer dizer, você tem um processamento que de 4 minutos cai, de 4 horas cai para 4 minutos, né, é absurdamente mais rápido. Mas ele levou 1 mês para aprender. Que ele falou, duas rodadas por dia, de tantas horas, ele falou. Mas uma vez que aprenda, ele Uma vez que aprende, ele faz rápido. Então, o aprendizado pode ser lento. Uma vez aprendido, ele toma decisão rápida, o computador. Está achando complicado? Vamos dar uma olhada agora num outro trabalho que é desenvolvido dentro do LAC, trabalho de
ponta brasileiro no mundo e que usa a análise multiescala para resolver problemas. Acompanhe no VT. Eu trabalho dentro da área de matemática aplicada, mas dentro dessa área, especificamente, eu lidero um grupo de modelagem e análise multiescala, tanto para equações diferenciais quanto para sinais. Poderia explicar um pouco, primeiro, o que é essa multiescala? Acho que é uma coisa que talvez não seja tão claro para as pessoas. Trabalhar com multiescala é a gente olhar um fenômeno de diversas formas e decompor esse fenômeno em parte. Então, se a gente pensasse num exemplo bem prático, a gente poderia ver, por exemplo, a Terra, ver os países, ver as regiões, ver a sua casa, ver o seu sofá. São diversas escalas. Essas escalas aí que eu estou representando agora são escalas espaciais, mas a gente poderia falar em escalas temporais. Eu poderia pensar em eras, em décadas, em anos, em minutos e em segundos. Eu estou analisando o mesmo fenômeno de diversas formas. E em algumas dessas escalas, ele é mais importante ou menos. Então, esses análises sinais, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, em que a gente tem um sinal, uma medida que é arbitrária, e esse sinal ele é decomposto em diversas escalas. Então eu posso ter o mesmo sinal, que seria muito complexo para eu analisar ele diretamente, e eu passo a analisar ele nessas escalas. Mas observe que essas escalas, elas também poderiam ter as suas próprias flutuações no tempo. Então, as mesmas escalas poderiam contribuir diferentemente para eu ter um sinal. Então, esse sinal e esse sinal aqui, eles têm as mesmas componentes de decomposição, mas elas ocorreram em momentos diferentes do tempo. Então, eu tenho sinais diferentes. É se preocupar com o detalhe. A gente quer saber agora não o todo, que as ferramentas, um entendimento mais global. A gente quer entender exatamente o que está acontecendo, o que me chama atenção, qual é a contribuição de cada uma das partes. É isso que é importante do ponto de vista de previsão. É a gente conseguir não só o cíclico, que a gente conseguiria com um modelo matemático bem simples, mas entender o que vai ser diferente, que é o mesmo caso de bolsa de valores também. As pessoas estão interessadas em saber as grandes mudanças, o que vai acontecer de diferente. E a gente aplica isso daqui para a parte espacial. A gente usa modelos matemáticos para medir o fluido. Então, esse fluido pode ser tanto o fluido atmosférico, da mesma forma que existe hoje os modelos de previsão numérica de tempo. Eles têm modelos parecidos com esse, que não tem o campo magnético. Esse aqui é um modelo desse tipo que vai acrescentar uma parte de campo magnético. E desses modelos aqui, a gente tenta fazer simulações para a gente conseguir ter uma previsão de tempo também espacial, que é uma demanda grande para a parte de satélites. Então, aqui um exemplo bem ilustrativo, bem artístico de como seria o Sol. Ele emana o seu plasma e a gente tem a Terra aqui. Então, aqui seria a Terra e aqui seria uma camada que nos protege, que é a magnetosfera por trás. Então, a gente trabalha modelando isso. E essas técnicas de multiscala também servem para a gente criar aqueles modelos lá, mas usar essas técnicas para reduzir o custo computacional, mantendo a qualidade. Então, aqui é uma simulação, eu estou simulando isso aqui, que é um plasma passando aqui por um planeta, que poderia ser a Terra, por exemplo. E esse plasma, ele está aqui. Eu estou medindo aqui a pressão. Então, tudo em corzinha aqui é a pressão. E essas risquinhos em preto, eles falam de diferentes resoluções de malha que eu estou usando. Então, se eu fosse usar a malha integral, ficaria tudo pretinho. E eu estou usando malhas diferenciadas automaticamente para essa solução que eu estou criando. Então, nos locais que eu preciso de mais detalhe, o meu sistema multiscala vai definir que eu preciso desse local e eu vou alterando a malha. Então, eu reduzo o tempo computacional, que é um dos problemas sérios nisso.
Muito bem, informações então da aplicação da técnica de multiescala para análise de clima espacial. Não há no mundo, nesse momento, ninguém fazendo isso. Brasil, o INPE, pioneiro nessa pesquisa. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Um instante só. Terceiro bloco, Brasil Consciência, muito mais informação para você. Bom, nós falávamos aí ao final do último bloco sobre a análise multi-escala. Solon tem aqui um resumo para aqueles que eventualmente não entenderam. É pegar o problema e... Não, olha, eu fico assim, vendo, são assuntos chatos, não vão dizer que não é, né? Mas eu acho que na coisa geral, no trabalho que a gente faz, é pegar problemas gerais, aplicados. Ninguém lá é matemático puro, a gente procura matemática aplicada. Eu sou da área de matemática aplicada, aplicar em problemas reais. Um problema real, olha, ele tem aspectos que são complicados, porque se for simples, não se preocupa, está resolvido. Não precisa do matemático. Tá? E a gente tenta separar um problema complicado em partes simples que a gente consiga tratar. Se a gente tratar matematicamente e dar uma resposta, o que é raríssimo, ótimo. Agora, no nosso dia a dia, os problemas precisam de um tratamento computacional muitas vezes pesado. Aí a preocupação de ter métodos ou algoritmos eficientes para se resolva num tempo razoável. Quer dizer, também foi mencionado, o número de dados para resolver alguns problemas é vastíssimo. É vastíssimo. Eu já vi com um aluno há pouco tempo conversando, por exemplo, encontrar galáxias de um certo tipo. A gente olha para o céu, a olho nu, quantas estrelas a gente vê. Se pegar num Hubble, a quantidade de galáxias, de luz, de estrelas que eles veem, olha, é imensa. Então é muito dado para ser visto. Como na maioria dos problemas reais, quer dizer, o Haroldo, que apareceu num VT, são dados de previsão de tempo, que também são enormes a quantidade de dados. Então nós precisamos de métodos matemáticos, assim resolve. E uma maneira também inteligente, porque a matemática exige um quebra-cabeça aí, também como é que nós vamos fazer isso, que esse problema caiba dentro do computador, que eu consiga separar a parte relevante do problema, para eu chegar numa resposta, e como é o meu método computacionalmente eu chegar na resposta. É a mesma coisa da fórmula, quer dizer, havia uma necessidade de resolver um problema matemático, todo mundo fazia um caminho, e de determinado momento um cara lá chamado Bhaskara foi lá e desenhou um jeito, ó, é assim, é isso? Quer dizer, alguns problemas têm fórmulas, outros não têm. Tem problemas, por exemplo, que a gente sabe, teoricamente, isso mostrado matematicamente, que, olha, acima de um certo tamanho não vai ser resolvido em menos de um século no maior computador do mundo. Não dá. Teoricamente impossível, não adianta procurar. É uma teoria, mais nome difícil, de complexidade computacional, complexidade de algoritmo. É toda uma teoria matemática pronta. Quem quiser ver um pouco disso que ele está falando, de uma maneira lúdica, pode assistir o filme O Jogo da Imitação, que conta a história do cientista matemático Alan Turing, que desenvolveu lá uma engenhoca, uma máquina, foi um dos que trabalhou no projeto para decifrar as mensagens que eram transmitidas pela Alemanha durante a Segunda Guerra, numa outra máquina chamada Enigma. Então, Alan Turing bolou um computador, né, pode ser considerado aí talvez o primeiro computador, que conseguiu lá, por matemática e impulsos elétricos, né, uma máquina elétrica, pensar e identificar a maneira como os nazistas estavam se comunicando. Mas matemática não é só esse tipo de problema, esse tipo de trabalho
voltado à área espacial. Estamos aqui com o Solon, que além do seu trabalho lá no INPE, também foi responsável por refazer os cálculos da Previdência Social, bem recentemente, fez os cálculos no ano passado, e acabou, inclusive, motivando uma guinada lá na reforma que estava sendo proposta. Provou o Solon que os cálculos apresentados pelo governo estavam incorretos. Solon, como é que foi isso? Que técnica que você usou? Você emprestou o supercomputador lá de Cachoeira Paulista? Como que foi? Não, isso foi... Bom, primeiro, né, não foi um trabalho meu, foi um trabalho de todo um grupo de acadêmicos, um pessoal universitário, todos. Todos do INPE? Não, eu era o único do INPE. O único do INPE? E vários locais do Brasil, quer dizer, de Belém do Pará, do Rio de Janeiro, uma professora da Universidade de Maringá. E aí também, já que estamos falando de computação, tudo isso feito via computador. Quer dizer, nós não tínhamos dinheiro, verba para fazer isso. Então nós ficávamos conversando à noite em casa, ligava para Belém, para o Rio de Janeiro, videoconferência, e foi assim que nós fizemos o trabalho todo, né? Então tinha toda uma parte de computação também aí envolvida na coisa. Mas o que a gente fez, que era uma dúvida que vinha, já quando começou a história da reforma da Previdência, uma das pessoas que trabalhou com a gente, que é a Denise Gentil, que foi uma das primeiras a defender matematicamente que a Previdência não tinha déficit. E aí juntou-se a nós num grupo que vinha trabalhando com as previsões atuariais, que é o nome que se dá, não é? E a gente mostrou que não tinha muito, o que na época, hoje já não se faz essa propaganda porque sabe que é absurdo, mas na época falava em 2060 o déficit da Previdência vai ser 17,5% do PIB. A primeira vez que eu vi isso eu morri de rir, eu falei, mas quem consegue dizer isso? Prever o futuro, mas nem que se usasse tarô, bola de cristal, ia conseguir descobrir isso. E a gente justificou matematicamente que isso seria impossível. E que teria, como se faz, por exemplo, em pesquisa de eleição, olha, é isso mais ou menos tanto. E quando a gente calculou uma margem de erro, quando a gente calculou essa margem de erro para 2060, ia praticamente de 0 a 10 vezes ao PIB inteiro. Então, ou seja, o processo carregava com ele um erro que não adianta, quer dizer, é impossível de prever em 2060 o que ia acontecer. E Legal. Isso serviu bastante lá, inclusive na CPI da Previdência. Chegou a apresentar na CPI, né, o projeto? Eu fui lá numa audiência pública da CPI da Previdência. Legal. Bom, você que gosta de matemática, que está aí trabalhando nesse setor e que de repente tem interesse de fazer mestrado, pós ou doutorado no INPE, tem uma área específica, essa área que nós estamos falando hoje, o LAC, oferece esses cursos para alunos interessados. Vamos acompanhar no VT. Nós temos o programa de pós-graduação em computação aplicada, é o segundo programa de computação mais antigo do Brasil, a gente perde só para a PUC, mas estamos aí em segundo lugar, fez 50 anos esse ano. O programa de pós-graduação em computação aplicada tem um mestrado e um doutorado. O mestrado ingressa de acordo com o calendário do INPE. Todo final, os alunos podem se inscrever entre maio e final de agosto, salvo engano. Tem um processo de inscrição, tem um processo de seleção. Como a gente conta com o apoio das agências de fomento, CAP, CNPq e também FAPESP, projetos individuais, a gente pode dar bolsa para os alunos. É interessante porque a bolsa ela é o suficiente para motivar as pessoas a estudar e receber pelo estudo. Mas, infelizmente, a gente tem sempre a concorrência do mercado, que o mercado paga muito melhor. Então, tentamos fazer o melhor possível. Para o doutorado, o ingresso é feito em fluxo contínuo. Nós temos seleção 3 vezes por ano. Para o mestrado, a seleção está sendo feita agora, para o pessoal que vai entrar e vai se matricular em fevereiro de 2019. Então nós recebemos alguns alunos da região, porque eles veem o INPE aqui próximo, ficam curiosos. Alguns fizeram iniciação científica, alguns vieram para os eventos que a gente promove. Nós promovemos todo ano uma escola de verão com cursos de pessoas que trabalham aqui das suas áreas. Eles dão um curso aberto, gratuito para a comunidade. A condição para inscrição é só que a pessoa esteja matriculada em algum curso superior para a gente ter um foco, mais ou menos. Nós temos também, em agosto, nós temos o workshop da computação aplicada, que é da nossa pós-graduação.
também aberto, a gente tenta atrair alunos de graduação, tenta fazer os alunos de graduação que não são daqui, o INPE não tem graduação, a gente tenta fazer eles trazerem trabalhos para serem apresentados e avaliados pela gente, pelos nossos docentes, pelos nossos alunos também. Então, através desses eventos, a gente tenta atrair as pessoas. E como muitos de nós também participam de eventos científicos, vão num evento, vão num congresso, fazem uma visita, a gente sempre faz uma propaganda. Então, nós atraímos também alunos que não são daqui da região. Para a gente, os alunos da região são bons, são pessoas que estão sendo formadas por bons institutos aqui em São José dos Campos e Redondezas. E a gente traz também alunos, por exemplo, de Santa Maria, onde tem o INPE regular, a gente tem um fluxo de alunos lá para cá. Nós estamos com alunos que vêm de Belém, nós temos alunos estrangeiros, inclusive, que vêm de outros países da América do Sul. Muitos no mestrado continuam no doutorado depois. Legal, vamos conversar então com o Matheus, mestrando. E aí, Matheus, o que você está entregando ao INPE e o que o INPE está proporcionando a você nessa oportunidade de mestrado? Eu estou entregando a minha dissertação. No meu trabalho, eu fui convidado pelo meu... Como o Rafael falou, tem alunos que vêm da iniciação científica, fui um desses. Eu estava estudando na FATEC e houve uma oportunidade de fazer iniciação científica, fiz um trabalho com o meu orientador, o VJ, e ele achou que foi bom e ele me convidou para fazer mestrado. Fiz a prova, passei e estou aí com ele até hoje. O nosso trabalho é focado em geração de casos de teste, em modelos de satélite, modelos embarcados do INPE. E eu acredito que o INPE me passou foi essa transmissão de conhecimento. Porque por mais que um aluno, porque como o Rafael falou, é uma concorrência muito grande com o mercado, principalmente em questão de salário, mas também porque sai uma tecnologia nova todo dia. Então é muito complicado a gente na academia acompanhar essa velocidade. Mas eu acho que a forma, tanto o mestrado quanto o doutorado, tem um ganho de conhecimento que é a maturidade que o aluno vai tomar para quando ele sair do INPE. Acho que isso é uma coisa que é um aprendizado que um aluno lá da CAP, da computação aplicada, vai ter que ninguém vai tirar dele. Que coisa, o que a gente imagina é que quem faz mestrado ou doutorado no INPE, está fazendo mestrado na NASA brasileira e está saboreando um mar de conhecimento atual e do mais relevante possível. É isso. Não, sim, é isso. Mas quando eu quis dizer de que não tem como competir, é porque sai 5, 10 programas todo dia. E quando a gente faz pesquisa, a gente não está preocupado em 5, 10 programas. Tanto que a gente não cria programa para ficar vendendo. E muitos desses programas que é criado, técnicas novas, engenharia de software nova, não são aplicáveis para problema espacial. Então... O mestrando e o doutorando, eles são ermitões da informática. Ele se isola no mundo dele, não é uma questão de isolar, é uma questão de qual é a informação mais importante que você pode extrair e que você pode aplicar. No mercado, você tem 15 tecnologias, 50 tecnologias que cada empresa vai usar, mas qual que é melhor, qual que é mais relevante? Capaz de nem ele saber. No mestrado e doutorado, a importância da pesquisa é isso, é você saber qual que é mais importante e qual que vai ser usado para poder avançar na pesquisa. É essa que é a diferença. Isso que eu acho que dentro do INPE que é mais importante. O que a gente pode usar para problemas reais do INPE e o que está tendo de hoje? Hoje está tendo isso, então vamos começar a estudar isso e vamos criar uma linha de pesquisa nisso, vamos desenvolver e vamos aplicar isso a problemas reais do INPE, sabe? É mais nessa linha. Você se sente gratificado, Solon, em ser professor, em ainda poder formar alunos, mestrandos, doutorandos? Olha, eu já faz mais de 25 anos que eu sou professor da pós-graduação do INPE. Orientei mestrados, doutorados, fico contente de ver, tem pessoal trabalhando em vários cantos do Brasil que passou de orientação minha. Vejo uma das coisas, até completando o que o Matheus falou, quer dizer, completando tal, é que a pós-graduação do INPE é uma pós-graduação que a gente chama de estrito sensu. Ou seja, a primeira preocupação é formar pesquisadores. Quer dizer, um doutorado,
teoricamente, for do INPE ter formado para continuar uma carreira de pesquisa. Não que vá continuar. Eu tenho vários ex-alunos que não estão e nem pode ser. Mas essa coisa de... tem que saber, por um certo tempo, focar numa tese, nem tanto saber deixar questões em aberto, problemas em aberto, que vão se enfrentar no mestrado ou na própria carreira, né? Eu acho um exemplo que eu gosto de citar, espero não parecer tão velho, mas academicamente eu vou ser, espero que eu vou ser, avô do Matheus, que eu fui orientador do orientador dele. E é uma pessoa, quer dizer, eu conheço, é amigo nosso, que acabando o doutorado, ele foi para a área dele, trabalha numa área dele, não descolou totalmente de mim, e eu acho isso ótimo, um exemplo. E a gente precisa se multiplicar. Ciência e tecnologia não se compra, a gente tem que aprender. Mas, pelo que você falou, então, o mestrado no INPE seria ideal para quem quer continuar fazendo pesquisa. Em pesquisa. Por isso, trabalhar em projetos do INPE, aprender o que o INPE está fazendo e talvez, espera-se, muitos ex-alunos são contratados pelo INPE. Ultimamente, nem tanto. Quer dizer, nós temos problemas sérios de reposição de pessoal. Mas hoje, muitos passaram pela pós-graduação do INPE. Legal, quer dizer, existe esse campo mesmo para pesquisa. Para pesquisa. Tá certo, gente. Matheus, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. Solon, também muito obrigado por ter vindo. Esse foi mais um Brasil Consciência. Nós voltamos em uma semana com mais uma atração inédita para você. Ficamos por aqui e você acompanha ainda o comentário de Renata Belzunces, nossa economista do Diese. Um abraço, tchau! Bom, hoje a gente vai tratar de um tema que aparentemente não faz parte da vida da maioria de nós. E a gente vai provar exatamente o contrário. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da mudança climática. A mudança climática ela vem sendo investigada no mundo inteiro pelo IPCC, que é um painel intergovernamental que une vários países e uma gama de cientistas de ponta que fazem as medições a respeito da mudança climática, sobre o aquecimento global, evidenciando quais são as consequências, quais são os perigos que isso causa. Sobre isso, a gente aparentemente não é chamado a conversar, a gente não é parte ou não se sente parte desse processo. Recentemente, a onda de protestos na França revela exatamente o contrário. A onda de protestos revela que o aumento dos impostos pelo governo Macron teria sido estimulado pela necessária transição de uma economia do carbono, uma economia que tem como combustível fóssil no transporte o seu principal insumo energético, para uma economia verde. Esse aumento do preço dos combustíveis desencadeou uma série de movimentos e uma série de outras reivindicações que têm a ver até com, por exemplo, o aumento do salário mínimo francês. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que a mudança climática, além dela ser um fato, ela vai ser chamada a pagar, que a conta dessa mudança, das mudanças que são necessárias, elas vão ser colocadas para a sociedade. E a sociedade, de acordo com os mecanismos que ela tem, distributivos, redistributivos, concentradores ou mais concentradores, vai entregar a fatura aos grupos sociais de forma distinta. A gente viu na França que os trabalhadores do transporte, que são os trabalhadores que usam os coletes amarelos, que como vem sendo chamadas movimentações, ou a movimentação, os protestos dos coletes amarelos, essas pessoas se viram prejudicadas. Agora, é claro que existem uma série de outras medidas que poderiam ter sido tomadas e não fazer com que o custo de uma pequena, mas necessária mudança recaísse sobre trabalhadores. E não é à toa que os trabalhadores se levantaram e questionaram imediatamente o governo, dizendo: ora, Macron, paguemos nós o custo por uma transição ecológica necessária, enquanto você fez com que os milionários pagassem menos impostos assim que chegou ao governo?